En este pintoresco rincón de Provenza se ocultan intersecciones históricas que podrían cambiar nuestra visión del passado. Em nosso planeta, existem lugares secretos envoltos em mistério, onde construções misteriosas deixam os engenheiros modernos perplexos. Como as antigas civilizações puderam criar tais monumentos grandiosos que ainda hoje desafiam a lógica? Com cada novo estudo, novas facetas são reveladas e resta a pergunta: quantos outros segredos ainda estão além do nosso entendimento? O mosteiro Taktsang, conhecido como Ninho do Tigre, está pendurado em penhascos íngremes dos Himalaias, como um castelo mágico esquecido pelo tempo. Suas paredes, construídas com blocos de pedra maciços, se encaixam perfeitamente entre si, criando uma sensação de eternidade e mistério. O ar ao redor está impregnado com um aroma salgado de ervas frescas, e o silêncio é quebrado apenas pelo sussurro do vento que parece ser o guardião de antigas verdades. De acordo com a lenda, foi exatamente aqui, no 8º século, que o grande mestre Padmasambhava, conhecido como Guru Rinpoche, chegou montado em uma tigresa para trazer o budismo ao Butão. Mas como um mestre tão poderoso poderia escolher um lugar tão inacessível? Uma das teorias sugere que o mosteiro foi construído como um depósito de textos sagrados e relíquias, mas o que mais poderia estar escondido em suas paredes? Pesquisas indicam que o mosteiro foi construído no século XVII, mas suas raízes profundas remontam a épocas ainda mais antigas, quando o budismo começava a se enraizar na região. O uso de tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, permitiu revelar estruturas ocultas e símbolos misteriosos que continuam a gerar muitas perguntas. Entre os moradores locais, circulam histórias sobre espíritos que guardam esse lugar sagrado e sua capacidade de proteger o mundo do mal. Mas qual é a verdadeira história de Taktsang? Muitos viajantes e pesquisadores buscam desvendar esses mistérios, mas cada tentativa apenas adiciona novas camadas à sua mitologia. O mosteiro parece um guardião, não apenas de seus segredos, mas também de muitos mistérios que podem estar escondidos em outros cantos do mundo. Quais eram os verdadeiros objetivos dos criadores desses túmulos? Os mistérios dos túmulos ocidentais da dinastia Qing ainda aguardam seus pesquisadores, prontos para desvendar seus enigmas. O antigo cidade de Pinyao, localizada no coração da China, é um verdadeiro símbolo de mistério e história. Sua arquitetura única, preservada desde a dinastia Ming, encanta a imaginação. Muralhas poderosas, com altura de 8 metros, e ruas estreitas cobertas de pedras criam uma atmosfera onde o tempo parece ter parado. Como esta cidade, outrora um próspero centro de comércio, conseguiu manter seus segredos ao longo dos séculos? Estudos mostram que Pinyao foi um importante nó para mercadores que utilizavam a antiga Rota da Seda. Mas o que aconteceu com seus habitantes? Por que, a cada ano, aqui há menos sinais de vida? Alguns historiadores sugerem que mudanças econômicas e o desenvolvimento de outras rotas de comércio poderiam ter levado ao declínio, mas ainda restam muitas perguntas sem resposta. Nas ruas de Pinyao, é possível encontrar artefatos misteriosos, tábuas de pedra com ideogramas que talvez contenham mensagens antigas. Moradores locais contam sobre sons estranhos que vêm de edifícios antigos, que outrora pertenciam a ricos mercadores. O eco de passos em corredores abandonados faz com que se pense sobre quais outros segredos essas paredes ainda guardam. Mas Pinyao não é o único cidade que guarda seus segredos. Por todo o China,
é possível encontrar outros lugares que lembram o esplendor das antigas civilizações e seus misteriosos desaparecimentos. Símbolos estranhos nas paredes, dinastias desaparecidas e lendas sobre tesouros perdidos permanecem sem solução, assim como os mistérios de Pineal. Qual é o significado oculto nesses frescos antigos e como eles conseguiram sobreviver aos séculos? Uma pagoda em uma única coluna, localizada no coração do Vietnã, é uma das mais enigmáticas e únicas maravilhas arquitetônicas. Construída no século XI, ela se eleva graciosamente sobre as águas do lago Thang Long, como uma flor de lótus apoiada em um único pilar. Esta estrutura feita de madeira impressiona por suas proporções e harmonia, causando admiração em todos que a veem. As lendas locais contam que a pagoda foi erguida por ordem do imperador Li Tang-tong, que após ver em sonho uma bela mulher sentada em um lótus, decidiu construir um templo em sua homenagem. Como poderia um governante ter sido inspirado por tal visão? E o que ele pretendia transmitir através dessa construção? A pagoda se tornou um símbolo de unidade e fé, mas seu verdadeiro propósito continua sendo objeto de debates. Apesar de sua simplicidade, a pagoda atrai não apenas arquitetos, mas também pesquisadores que tentam desvendar seus mistérios. Utilizando tecnologias modernas, como escaneamento a laser, cientistas estudam a estrutura para entender como ela conseguiu sobreviver por tanto tempo, apesar do tempo e das intempéries. Mas essa não é a única pergunta. Quais rituais e cerimônias eram realizados aqui e como eles refletiam as crenças dos antigos vietnamitas? Entre as muitas questões que cercam a pagoda em uma única coluna, uma delas continua a intrigar muitos. Quais conhecimentos antigos foram perdidos com o desaparecimento das tradições e cerimônias de outrora? E quantas ainda mais segredos esse enigmático monumento guarda, esperando para serem revelados? O Stupa de Santi é uma das maiores maravilhas do mundo antigo, localizado na Índia. Este monumento enigmático do budismo, datado do terceiro século a.C., atrai atenção por sua grandiosidade e mistérios que cercam sua origem. Como um monumento tão grandioso poderia ter sido esquecido por séculos, até ser redescoberto no século XIX? O stupa, composto por uma grande forma semi-esférica, é cercado por uma muralha de pedra maciça, adornada com relevos refinados. Essas imagens, que registram cenas da vida do Buda, guardam muitos mistérios não desvendados. O que elas podem nos dizer sobre as crenças e a cultura daqueles que as criaram? Alguns pesquisadores sugerem que os relevos poderiam conter mensagens codificadas, refletindo verdades espirituais e conceitos filosóficos. Mas isso não é a única pergunta que envolve o stupa. No seu núcleo sagrado, há uma relíquia do Buda, guardada em um recipiente dourado. Como ela chegou até lá? Muitos acreditam que essa relíquia possui poder mágico, capaz de curar e trazer sorte. Mas de onde ela veio e qual é sua verdadeira natureza? Aprofundando-se na história de Santi, os pesquisadores encontram menções a antigos viajantes e monges que paravam ali para prestar reverência à santidade desse lugar. Cada pedra, cada elemento esculpido, guarda ecos de tempos passados. Mas, apesar dos esforços dos cientistas, muitos aspectos dessa antiga stupa permanecem não desvendados. Aqui, entre as rochas e as antigas paredes, é possível encontrar pistas sobre civilizações esquecidas, que deixaram apenas enigmáticos vestígios.
Mas qual é a verdadeira história desse lugar único? Permanece incerto. Gord, localizado em uma colina pitoresca na Provença, encanta com seus antigos edifícios de pedra que parecem guardar os segredos de eras passadas. Esta vila, conhecida por suas ruas estreitas e imponentes muralhas de fortaleza, foi testemunha de muitos eventos históricos, mas o que exatamente aconteceu aqui ao longo dos séculos permanece em debate. Interessante é que Gord foi habitado desde a antiguidade e sua arquitetura contém elementos que ainda impressionam os pesquisadores modernos. Blocos de pedra de grande escala, perfeitamente ajustados uns aos outros, levantam questões sobre as tecnologias utilizadas pelos antigos construtores. Como uma civilização tão avançada poderia criar tais construções sem os instrumentos modernos? As lendas locais contam que Gord não era apenas um posto de defesa, mas também um centro de conhecimento e mistério. Alguns acreditam que ali eram guardados antigos oráculos que podiam prever o futuro. Quais eram as verdadeiras intenções daqueles que construíram esta vila enigmática? Talvez eles tentassem esconder algo importante das gerações futuras. Entre turistas e pesquisadores, há a crença de que Gord guarda não apenas segredos históricos, mas também mistérios. A escaneamento LIDAR, realizado nas proximidades, revelou a existência de estruturas ocultas que ainda não foram estudadas. Algumas delas podem indicar a presença de câmaras subterrâneas que aguardam sua descoberta. Os enigmáticos artefatos encontrados nesta região também geram muitas perguntas. Os cientistas continuam as escavações, na esperança de descobrir novos artefatos ou conexões com outras civilizações antigas. Cada descoberta abre novos horizontes para a compreensão do passado enigmático desse lugar. Stonehenge, uma construção misteriosa que se ergue sobre uma colina verde no condado inglês de Wiltshire. Esses grandes blocos de pedra, esculpidos com uma precisão surpreendente, parecem sussurrar sobre rituais antigos e segredos desconhecidos escondidos em suas sombras. Como é possível que pessoas, sem as tecnologias modernas, pudessem mover esses pesos tão grandes por centenas de quilômetros? Arqueólogos acreditam que Stonehenge foi construído há mais de 5.000 anos, e seu propósito ainda suscita muitas perguntas. Alguns pesquisadores sugerem que ele poderia ter servido como um calendário astronômico, permitindo que os antigos habitantes acompanhassem os movimentos do Sol e da Lua. Outros, por outro lado, associam esse local a rituais, possivelmente dedicados à adoração de antepassados ou deuses. Mas essa não é a única enigmática questão escondida nesses antigos blocos de pedra. Em anos recentes, tecnologias como o escaneamento por lidar revelaram, ao redor de Stonehenge, vestígios de outras construções desconhecidas anteriormente. Essas descobertas levantam a questão: o que mais pode estar escondido sob a superfície? Alguns acreditam que Stonehenge fazia parte de uma rede mais ampla de locais sagrados, conectando civilizações antigas. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem na região, sobre rituais secretos que poderiam ter continuado mesmo após a queda das civilizações que construíram essa maravilha. Com cada novo descobrimento, Stonehenge continua a fascinar pesquisadores e amantes da história. Como um monumento tão perfeito poderia ter desaparecido da memória das pessoas? No século XIII, aqui se trocavam ativamente mercadorias e ideias. Mas o que causou seu declínio? Talvez isso esteja relacionado com a mudança de rotas dos peregrinos e comerciantes.
Chiavetta di Bagnoregio é uma cidade que parece estar parada no tempo. Localizada no topo de uma colina, ela é cercada por profundos desfiladeiros e rochas, criando uma atmosfera de mistério. As paredes deste lugar único, construídas com tufo, ainda guardam segredos antigos que continuam a fascinar pesquisadores e viajantes. De acordo com dados históricos, Chiavetta di Bagnoregio foi fundada ainda na pré-história, mas seu apogeu ocorreu na Idade Média. A cidade era conhecida por seus esplêndidos edifícios e ruas estreitas, que ainda preservam seu encanto medieval. No entanto, como muitos outros antigos centros urbanos, Chiavetta enfrentou problemas relacionados à erosão e mudanças climáticas, o que levou à sua decadência. É interessante que os moradores locais falem sobre a existência de muitos artefatos misteriosos nas proximidades da cidade ainda não estudados. Por exemplo, alguns afirmam que na região havia antigos santuários mencionados em lendas esquecidas. Como civilizações tão avançadas puderam desaparecer, deixando apenas sombras nas rochas e ecos de vozes esquecidas? No entanto, essa não é a única pergunta sem resposta relacionada a Chiavetta di Bagnoregio. Viajantes frequentemente se deparam com enigmas não resolvidos, como a questão de como a cidade conseguiu manter sua integridade arquitetônica ao longo dos séculos, apesar das constantes ameaças da natureza. Pesquisas científicas como o escaneamento a laser e a análise de materiais ajudam a esclarecer essas questões, mas muitos aspectos permanecem obscuros. Alguns acreditam que em Chiavetta di Bagnoregio não estão apenas escondidas verdades culturais, mas também mistérios espirituais. Lendas locais mencionam entidades misteriosas que poderiam habitar essas antigas paredes. Mas Barn Heath não é a única enigmática. Nas proximidades também foram encontrados artefatos misteriosos, cujas funções permanecem desconhecidas. Talvez eles contenham as chaves para desvendar o que realmente ocorreu nesses locais há muitos séculos. O Templo do Céu, localizado no coração de Pequim, é uma das estruturas arquitetônicas mais misteriosas da China. Suas formas majestosas e simetria cuidadosa causam admiração. Mas o que se esconde por trás dessa beleza? Construído no século XV, o Templo do Céu servia como local para rituais dedicados aos deuses celestiais e à prosperidade das colheitas. Cada elemento desse templo tem seu significado, desde a cor do telhado, que simboliza o céu, até a construção única que cria um espaço acústico em comum. Mas como os antigos construtores conseguiram criar essa obra-prima, considerando suas tecnologias limitadas? Dentro do complexo, há 3 principais edifícios, incluindo o majestoso Altar do Céu, onde os imperadores realizavam sacrifícios pedindo bom tempo e abundantes colheitas. No entanto, apesar de todos os estudos, alguns aspectos do templo permanecem inexplicáveis. Por que exatamente esse lugar foi escolhido? E quais segredos podem estar escondidos sob sua terra sagrada? Arqueólogos e historiadores apresentam diversas hipóteses, mas nenhuma delas oferece uma resposta definitiva. Alguns pesquisadores afirmam que o Templo do Céu não era apenas um centro religioso, mas também um observatório astronômico, capaz de prever eclipses solares e outros fenômenos celestiais. Mas o que, se não for apenas a ponta do iceberg? Cada pedra, perfeitamente ajustada à sua vizinha, guarda enigmas que apenas podemos adivinhar. Talvez esses lugares contenham tecnologias ou conhecimentos esquecidos, perdidos ao longo dos séculos. As casas pendentes de Cuenca, como criaturas mágicas,
pairam sobre o abismo do cânion do rio Huacar. Essas construções maravilhosas, erguidas na beira do precipício, causam admiração e espanto. Como os antigos mestres conseguiram criar tais arquiteturas impressionantes que ainda hoje são um mistério para historiadores e pesquisadores? Cada casa, sustentada por grossas vigas de madeira, parece fazer perguntas sobre seus construtores. Sabe-se que as primeiras menções às casas pendentes remontam ao século XIV, quando elas serviam não apenas como moradias, mas também como pontos de observação estratégicos. Mas o que exatamente os levou a construir tais estruturas tão incomuns em locais tão inacessíveis? Entre as muitas teorias, há especulações de que as casas pendentes poderiam fazer parte de antigos mecanismos defensivos. Alguns pesquisadores afirmam que esses edifícios poderiam esconder entradas para túneis subterrâneos, usados para a condução de água ou como refúgio durante ataques. Mas isso é apenas uma das muitas hipóteses, pois o verdadeiro propósito dessas casas permanece enigmático. Ao percorrer as estreitas ruas de Cuenca, é possível sentir a respiração da história ao contemplar as antigas paredes, envoltas em mistérios. E o que dizer da possibilidade de que esses salões de pedra tenham guardado conhecimentos dos quais hoje nem suspeitamos? No entanto, os mistérios de Cuenca não se limitam apenas à arquitetura. Os moradores locais contam histórias de fenômenos estranhos que ocorreram nesses lugares ao longo dos séculos. Lendas de fantasmas e vozes misteriosas que ecoam das salas vazias sublinham a atmosfera de mistério. Essas casas, preservadas ao longo dos séculos, continuam a atrair não apenas turistas, mas também cientistas que buscam desvendar seus segredos. Os mistérios que cercam Yungang continuam a atrair a atenção dos pesquisadores, deixando no ar muitas perguntas para as quais ainda não encontramos respostas. As cavernas de Mogao, também conhecidas como Mil Budas, representam um complexo impressionante que esconde seus mistérios entre as dunas do deserto de Gobi. Essas cavernas sagradas, esculpidas na rocha, serviam como locais de adoração e depósito de antigos manuscritos, que ainda hoje causam fascínio entre os pesquisadores. Como obras de arte tão esplêndidas, como os frescos e estátuas, puderam ser criadas em um canto tão remoto do mundo? As primeiras menções a Mogao datam do quarto século da era cristã, e desde então as cavernas se tornaram o centro da cultura e da ciência budista. Dentro delas encontram-se aproximadamente 1000 cavernas, cada uma contendo frescos e estátuas únicas que refletem a evolução do arte budista ao longo dos séculos. Mas como foi organizada uma obra de tamanha magnitude? Alguns pesquisadores sugerem que Mogao servia como um importante ponto de parada na Rota da Seda, onde mercadores e peregrinos trocavam não apenas mercadorias, mas também conhecimentos. Mas o que motivava as pessoas a criar tais obras esplêndidas, escondidas dos olhos da maioria? Qual era o papel dessas cavernas nas práticas religiosas antigas permanece um mistério. Os manuscritos descobertos aqui, contendo textos antigos e sermões, foram escritos em diversos idiomas, desde o sânscrito até o chinês antigo. Esses textos abrem uma janela para um mundo do qual sabemos pouco e, ao mesmo tempo, geram muitas perguntas sobre como foram criados e por quem. Com cada nova expedição a Mogao, novos mistérios são revelados, e os pesquisadores continuam a procurar respostas não apenas sobre a arte, mas também sobre a vida daqueles que um dia habitaram ali. Muitos pesquisadores tentaram desvendar seus segredos, mas até agora nenhum deles conseguiu encontrar uma resposta definitiva.
O complexo templário de Angkor Wat, uma construção majestosa que se ergue no meio da selva da Camboja, atrai pesquisadores com sua história enigmática. Este complexo monumental, construído no século XII, é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo de uma civilização perdida que conseguiu criar tamanha grandiosidade. Quais segredos estão escondidos por trás de suas massivas paredes de pedra, perfeitamente ajustadas uma à outra? Complicados baixos relevos e esculturas, que representam cenas da mitologia hindu, contam sobre a grandeza do antigo reino Khmer. Mas como uma cultura tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas vestígios de pedra de sua existência? Pesquisadores ainda discutem sobre o que causou o declínio de Angkor: mudanças climáticas, guerras ou possivelmente conflitos internos. Mas essa não é a única pergunta que envolve este lugar. Arqueólogos descobriram que alguns edifícios, anteriormente considerados templos, poderiam ter funções completamente diferentes. Alguns sugerem que serviam como observatórios astronômicos, mas como os antigos construtores poderiam alcançar tanto conhecimento sobre o cosmos? Paralelamente às pesquisas no complexo, cientistas utilizam tecnologias modernas, como escaneamento a laser, para penetrar na densa vegetação da selva e descobrir outros edifícios perdidos. Essas novas descobertas abrem caminho para mais perguntas sobre como a vida era organizada nesta antiga cidade. O desejo de desvendar os mistérios de Angkor Wat permanece inabalável, e cada nova descoberta apenas aumenta o interesse por este lugar misterioso. E embora a cidade atraia turistas de todo o mundo, suas verdadeiros segredos ainda aguardam para serem revelados. O mosteiro de Tengboche, localizado a uma altitude de cerca de 3.800 metros, é uma das mais misteriosas santuários dos Himalaias. Seus majestosos telhados em degraus e vibrantes frescos irradiam uma atmosfera de santidade, mas também ocultam muitos mistérios que, ao longo dos séculos, atraem aventureiros e estudiosos. Como este mosteiro se tornou o centro da vida espiritual para os sherpas e peregrinos que vêm de longe? Aqui, entre as rochas severas e os picos majestosos, os monges vivem suas vidas solitárias, mergulhados na meditação e no estudo dos textos budistas. No entanto, entre a paz do mosteiro, há relíquias misteriosas, como manuscritos antigos e artefatos sagrados, sobre os quais circulam lendas. Quanto valem as únicas estátuas de Buda, que, segundo os moradores locais, possuem propriedades curativas especiais? Não menos intrigante é a história do próprio mosteiro. Ele foi fundado em 1920, mas ao longo dos séculos sofreu destruições causadas por catástrofes naturais. Como essas paredes sagradas puderam sobreviver a tais provações, se mesmo os sábios não podem explicar sua resistência? Alguns pesquisadores sugerem que aqui estão escondidos segredos de antigas tecnologias que permitiram a criação desse conjunto arquitetônico único. Imerso na atmosfera do mosteiro de Tengboche, pode-se sentir como suas paredes guardam o eco das orações e as sombras do passado. Como se originou sua força espiritual e quais mistérios ainda permanecem não desvendados? Esta pagoda, que guarda segredos de tempos passados, continua a atrair pesquisadores, deixando um rastro de mistérios não resolvidos. As torres de Ban Ith, que se erguem sobre as planícies pitorescas do Vietnã, representam os grandiosos restos da antiga civilização Cham. Esses enigmáticos edifícios, construídos com tijolos vermelhos, transportam-nos para uma época em que o culto aos deuses
e os rituais budistas se entrelaçavam em uma única teia cultural. Como essas obras-primas arquitetônicas tão bem executadas puderam durar séculos permanecendo na sombra dos eventos históricos? Cada torre, que atinge uma altura superior a 25 metros, é adornada com complexos relevos que retratam seres mitológicos e cenas de lendas religiosas. Pesquisadores observam que alguns desses desenhos contêm elementos típicos da mitologia indiana, destacando os laços culturais dos Cham com outras regiões. Mas o que exatamente inspirou os antigos arquitetos a criar essas formas únicas? Apesar de numerosos estudos, os mistérios relacionados ao propósito e às funções das torres permanecem sem solução. Métodos científicos, como a datação por radiocarbono, indicam que as construções foram erguidas no 9º século, mas as razões para sua desaparecimento ainda geram muitas perguntas. Por que essa civilização notável, que possuía conhecimentos tão avançados, desapareceu repentinamente? Passando da arquitetura para simbolismo, vale a pena notar que as torres poderiam ter servido a fins cultuais, além de serem parte de um sistema mais amplo de observações astronômicas, destinadas a compreender os ciclos celestes. Qual será o impacto dessas descobertas em nossa compreensão do antigo Roma? Enquanto isso, no coração da Jordânia, entre montanhas íngremes e vales misteriosos, encontra-se o templo de Al-Hazne, em Petra. Este monumento majestoso, esculpido em arenito rosa, impressiona não apenas pelo seu tamanho, mas também pela sua história enigmática, envolta em muitos mitos. De acordo com as lendas, Al-Hazne foi construído como um túmulo para um faraó, mas seu verdadeiro propósito ainda é um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que este local servia como um centro cultual para os antigos nabateus, que deixaram apenas fragmentos de informações. Como esses mestres da arquitetura puderam criar estruturas tão complexas sem tecnologias modernas? Dentro do templo, as paredes estão adornadas com relevos intricados que representam cenas cheias de simbolismo. Os cientistas acreditam que essas imagens podem conter mensagens cifradas da antiguidade, indicando eventos ou rituais importantes. Mas o que exatamente eles queriam transmitir para os descendentes? Além disso, perto do templo, há sistemas de água antigos que forneciam água para Petra em um clima desértico. Essa engenharia impressionante causa admiração e faz refletir. Como os nabateus conseguiram desenvolver esses sistemas mantendo seus segredos para as gerações futuras? No entanto, isso não é a única zaga ádica relacionada a Petra. Quem são elas e que pistas poderiam nos dar sobre o passado? Setine de las Bodegas é um lugar fascinante onde a natureza e a arquitetura se fundem em uma só coisa. Casas, como se esculpidas na rocha, se escondem sob grandes arcos de pedra, criando uma atmosfera de mistério e mistério. Como os seres humanos conseguiram criar um lar tão único, utilizando elementos da natureza ao seu redor? Cada canto desse encantador vilarejo respira história. Ruelas estreitas, pavimentadas com pedra, levam a pequenas praças onde o vento sussurra antigas lendas. Os moradores locais dizem que, em tempos antigos, romanos habitavam esses lugares, deixando apenas vagas lembranças e enigmáticos artefatos. Mas isso não é a única enigmática história escondida em Setine de las Bodegas. Arqueólogos descobriram fragmentos de cerâmica e ferramentas datadas da era pré-histórica. Mas ninguém pode explicar como essa arquitetura fascinante conseguiu resistir ao tempo. O que aconteceu com aqueles que um dia viveram sob esses arcos? Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem à noite.
Sussurros que ecoam nas esquinas e sombras que dançam ao longo das paredes fazem os visitantes refletirem. Será que são espíritos ancestrais guardando seus segredos? Ou apenas a imaginação de quem não consegue esquecer a misticidade de sua cidade? Sete de las Bodegas continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas em busca das respostas para seus mistérios. Por exemplo, o que poderia ter acontecido com os antigos artefatos que foram enterrados junto com os faraós e como eles poderiam mudar nossa compreensão da história? O Coliseu, esse majestoso anfiteatro no coração de Roma, ainda guarda segredos que nos fazem refletir. Construído no primeiro século da era cristã, ele poderia acomodar até 100.000 espectadores, e suas dimensões colossais continuam a impressionar. Como ele se tornou não apenas um símbolo do gênio arquitetônico, mas também dos enigmáticos rituais que eram realizados sob sua abóbada. Cada pedra do Coliseu parece sussurrar sobre os antigos combates de gladiadores e espetáculos sangrentos que ocorreram ali. No entanto, nem tudo o que aconteceu entre essas paredes foi registrado na história. Muitos detalhes permaneceram desconhecidos. Qual era o verdadeiro significado desses jogos cruéis? E quais rituais secretos poderiam estar por trás deles? Existem diversas teorias sobre por que o Coliseu se tornou uma parte tão importante da cultura romana. Alguns pesquisadores sugerem que ele não era apenas um centro de entretenimento, mas também um lugar onde se realizavam rituais relacionados às crenças religiosas dos antigos romanos. No entanto, essa não é a única pergunta. Como esses antigos construtores puderam criar uma estrutura tão complexa considerando as tecnologias da época? Com o passar dos séculos, o Coliseu sofreu destruições e reformas, e muitas de suas segredos foram perdidos. No entanto, seu esplendor continua a inspirar arqueólogos e historiadores que tentam desvendar seus mistérios. O que mais esse monumento pode esconder, onde cada pedra guarda sua própria história? Recentes pesquisas indicam que sob o Coliseu podem haver passagens subterrâneas e câmaras ocultas que ainda não foram descobertas. As perguntas sobre como os monges conseguiram construir tal imponente estrutura em um local tão inacessível não dão trégua a muitos cientistas e aventureiros. As cavernas de Yungang, localizadas no norte da China, representam um exemplo impressionante de arte e arquitetura antigas. Esses imponentes santuários rochosos, esculpidos no quinto século da era cristã, foram criados sob a proteção da dinastia Norte Wei e ainda hoje são um mistério para os historiadores. Como os antigos mestres conseguiram criar imagens tão complexas e detalhadas de Buda utilizando apenas ferramentas simples? Centenas de estátuas, esculpidas em arenito macio, variam de miniaturas a gigantes, alcançando até 7 metros de altura. Cada estátua é única e sua rica simbolismo levanta muitas perguntas. Quais conhecimentos secretos os criadores tentavam transmitir? Essas imagens não apenas têm um significado religioso, mas também refletem correntes culturais e filosóficas da época. No entanto, apesar de muitos estudos, alguns aspectos das cavernas de Yungang ainda não foram desvendados. Por exemplo, como foi possível alcançar tal qualidade de entalhe em condições em que as tecnologias estavam longe das modernas? Pesquisas indicam que algumas cavernas poderiam fazer parte de um sistema mais amplo de cavernas, mas sua verdadeira finalidade ainda é objeto de debates. Passando das cavernas de Yungang para outros lugares enigmáticos, podemos lembrar das cavernas de Longmen,
que também estão cheias de mistérios e artefatos antigos. Quais eram as conexões entre esses dois complexos únicos? E quais outros segredos eles podem esconder? Debre Damo não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo da eterna mistério, cercado por nuvens de antiguidade. Aqui, entre as rochas distantes, estão escondidas muitas verdades que possivelmente nunca serão reveladas. Nas encostas da montanha Kumbet, cercada por florestas densas, encontra-se o mosteiro de Sumela, um dos lugares mais misteriosos da Turquia. Este antigo mosteiro, fundado no quarto século da era cristã, parece esculpido na própria rocha. Suas paredes de tijolos vermelhos e pedras se fundem com a natureza, criando uma atmosfera de harmonia extraordinária. Mas o que atraiu os primeiros monges para aqui? Uma das versões conta que aqui foi encontrado um ícone milagroso da Virgem Maria, que deu início a este lugar sagrado. Dentro do mosteiro, é possível ver frescos impressionantes, onde estão registradas cenas bíblicas, cheias de simbolismo e mistério. Essas imagens, como janelas para o passado, levantam questões: quem as criou e com qual propósito? Alguns pesquisadores acreditam que os frescos contêm mensagens cifradas que poderiam revelar a história do mosteiro e de seus habitantes. Mas isso não é a única enigmática história que envolve Sumela. Ao redor do mosteiro, circulam lendas sobre túneis subterrâneos misteriosos e tesouros que possivelmente estão escondidos nas entranhas da montanha. Os moradores locais contam sobre visões e milagres que ocorreram aqui ao longo dos séculos, deixando a sensação de que este lugar guarda algo maior do que apenas uma construção arquitetônica. Os estudos indicam que o mosteiro foi um importante centro de vida espiritual, mas seu verdadeiro propósito e muitos aspectos de sua história permanecem obscuros. A cada passo por seus trilhos estreitos surge a pergunta: quantos outros ninhos do tigre ainda esperam ser descobertos? O Palácio na Rocha, localizado no coração de uma valiosa vala, é uma das construções mais misteriosas da antiguidade. Essas majestosas paredes, esculpidas em um macio calcário, transmitem a sensação de que foram erguidas não para proteção, mas para comunicação com os céus. Cercado por penhascos e florestas densas, ele parece esconder seus segredos dos olhos alheios. Cada pedra desse edifício único guarda histórias de tribos antigas que habitavam essas terras. Arqueólogos que realizaram escavações encontraram vestígios de uma arquitetura complexa, blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros e enigmáticas nichos que possivelmente eram usados para rituais. Mas o que exatamente inspirou os construtores a criar essa grandiosa composição? Alguns pesquisadores sugerem que o Palácio na Rocha poderia servir não apenas como espaço habitacional, mas também como local para a realização de cerimônias sagradas. Outros acreditam que era um refúgio onde os habitantes podiam se esconder dos inimigos. Como uma civilização tão avançada poderia ter se encontrado à beira da extinção? Não menos intrigantes são as descobertas feitas nas proximidades. Fragmentos de cerâmica, ferramentas e até símbolos misteriosos que permanecem incompreendidos. Como esses antigos seres humanos, com tanto conhecimento, puderam deixar apenas rastros? Ao visitar esse lugar, é impossível não sentir o sopro da história que permeia cada canto. No entanto, apesar dos estudos realizados, muitas perguntas permanecem sem resposta.
As pesquisas indicam que alguns desses espaços poderiam estar relacionados a rituais dos quais não restam registros escritos. Quais segredos estão enterrados sob camadas de história, aguardando para serem descobertos novamente? A Cidadela Imperial de Hue, localizada às margens do Rio Perfume, é um verdadeiro tesouro do Vietnã. Suas massivas muralhas, que atingem até 10 metros de altura, cercam vastos espaços onde outrora fervilhava a vida. Este local, construído no início do século XIX, servia não apenas como residência dos imperadores, mas também como centro de poder político envolto em mistérios e lendas. As muralhas da cidadela, feitas de tijolos vermelhos e pedra, guardam em si muitos enigmas. Cientistas acreditam que dentro delas há mensagens cifradas deixadas pelos antigos construtores, mas nenhuma mensagem foi decifrada até hoje. Como esses mestres tão habilidosos puderam deixar tais sinais misteriosos? E o que eles tentavam transmitir às gerações futuras? Palácios e templos dentro da cidadela contêm elementos inspirados nas tradições confucionistas e daoístas, adicionando uma atmosfera mística a esse lugar. No entanto, apesar dos esforços dos pesquisadores, muitos aspectos da arquitetura e do propósito de edifícios específicos permanecem obscuros. O que realmente ocorria nesses grandiosos salões e quais segredos suas paredes guardam? Mas esta não é a única enigmática conexão com o rio. A algumas centenas de metros da cidadela estão as antigas tumbas dos imperadores, cada uma delas cheia de simbolismo e mistério. Por exemplo, a tumba de Tu Duc, construída em uma paisagem pitoresca, contém muitas salas secretas e túneis que geram muitas perguntas. Quais eram os verdadeiros objetivos dos criadores dessas estruturas únicas? A Cidadela de Hue e suas redondezas representam não apenas o patrimônio histórico, mas também a chave para desvendar muitos mistérios que ainda permanecem sem solução. Ao visitar este lugar histórico, nos deparamos com perguntas que permanecem sem resposta. Qual é o verdadeiro propósito desse templo? E quais segredos os antigos chineses tentaram preservar em suas paredes? Os túmulos ocidentais da dinastia Qing, localizados em montanhas pitorescas no norte da China, são uma verdadeira enigma, envolto em um véu de mistérios e lendas. Esses majestosos mausoléus não apenas serviram como última morada dos imperadores, mas também refletem um mundo complexo de crenças e rituais que reinavam no coração da dinastia Qing. Você imagina quais tesouros e segredos estão escondidos sob as pesadas lajes de pedra? Cada túmulo é uma obra-prima da arquitetura, onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam a impressão de que foram montados com tecnologias desconhecidas. Ao redor dos túmulos, reina um silêncio sombrio, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e ecos de antigas lendas. Mas os mistérios não param por aí. Muitos pesquisadores se perguntam: quais rituais eram realizados aqui? Sabemos que, além dos restos dos imperadores, havia também riquezas destinadas à vida após a morte. Esses artefatos, como vasos de porcelana, joias de ouro e até modelos de casas, criam a sensação de que não estamos diante de simples sepulturas, mas de mundos inteiros aguardando serem descobertos. Alguns historiadores sugerem que os túmulos podem esconder outras verdades. Talvez não sejam apenas locais de sepultamento, mas centros de poder onde antigas práticas se cruzavam com a filosofia. Quem eram aqueles que projetaram e construíram essas grandiosas estruturas? Cada artefato descoberto, cada nova descoberta, apenas adiciona mais perguntas às quais ainda não temos respostas.
Cada pedra, cada entalhe nas paredes do templo nos lembra que a história está cheia de segredos não revelados, aguardando seu momento. Machu Picchu. Essa cidade antiga, perdida entre as nuvens dos Andes peruanos, causa admiração e espanto. Seus terraços majestosos e blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a sensação de que ali prosperava uma civilização altamente desenvolvida. Mas como essa cultura maravilhosa poderia desaparecer, deixando apenas um eco de si mesma nas lendas? Arqueólogos e pesquisadores continuam a estudar os enigmáticos ruínas, encontrando novas questões que desafiam as ideias comuns sobre o passado. Por exemplo, em algumas paredes, podem-se ver símbolos e desenhos misteriosos que ainda não foram decifrados. O que eles significam? Talvez fossem profecias antigas ou indicações de conhecimentos ocultos, agora perdidos para sempre? Alguns cientistas sugerem que Machu Picchu não era apenas uma fortaleza, mas também um centro religioso, onde eram realizados rituais misteriosos. Mas essa não é a única versão. Outros acreditam que a cidade poderia ter servido como refúgio para a nobreza inca, escapando dos conquistadores espanhóis. De qualquer forma, seu propósito exato permanece envolto em mistérios. Imerso na atmosfera desse lugar, é possível sentir o ar fresco das alturas e ouvir o eco dos passos nas trilhas de pedra, outrora cheias de vida e energia. Machu Picchu se tornou símbolo não apenas do Império Inca, mas também de todas as enigmas desconhecidos que nossa história esconde. Entre as muitas descobertas, os pesquisadores encontraram ferramentas de trabalho únicas e restos de sacrifícios, que podem fornecer pistas para a desvenda de muitos mistérios. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos de sua existência permanecem obscuros, assim como o destino de seus criadores. Cada uma das 3 grandes pirâmides de Gizé, que se erguem no horizonte do Egito, está envolta em mistérios e enigmas que continuam a intrigar cientistas e amantes da história. A construção desses imponentes monumentos, compostos por milhões de blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, permanece uma das maiores enigmas do mundo antigo. Como os antigos egípcios, sem tecnologias modernas, puderam criar tais grandiosas construções que sobreviveram por milhares de anos? Existem diversas teorias sobre os métodos de construção, desde o uso de correntes subterrâneas de água para mover os blocos até sistemas complexos de roldanas e quadros. No entanto, nenhuma dessas hipóteses pode explicar completamente como foram erguidas tais monumentais construções, que hoje causam reverência. Como tais avançadas civilizações puderam desaparecer, deixando apenas fragmentos de conhecimento e impressionantes monumentos? Entre os muitos mistérios que cercam as pirâmides, destaca-se a precisão de sua localização e orientação em relação aos pontos cardeais. Cada pirâmide foi construída com uma precisão impressionante, levando a especulações sobre o conhecimento astronômico dos antigos construtores, que ainda hoje causam espanto. Mas isso não é a única enigmática. Muitos pesquisadores questionam quais segredos poderiam estar escondidos dentro desses monumentos, pois apenas uma pequena parte de seus interiores foi investigada. Desvendando os enigmas das pirâmides, deparamos com muitos aspectos não resolvidos que continuam a atrair arqueólogos e historiadores. Talvez, sob as camadas de areia, estejam escondidas respostas para perguntas que atormentam a humanidade há séculos. Quantas outras histórias semelhantes estão escondidas nas profundezas do nosso passado, aguardando o momento de serem reveladas? O Mosteiro Suspenso, localizado em uma formação rochosa de cerca de 70 metros de altura,
parece pairar sobre a terra, como um enigma congelado no ar. Suas estruturas de madeira e pedra, construídas há mais de 400 anos, causam admiração e espanto. Como os antigos mestres conseguiram criar tal maravilha da arquitetura, utilizando apenas ferramentas e tecnologias primitivas? Cada canto desse mosteiro é permeado por uma atmosfera misteriosa. A pedra fria das paredes transmite antiguidade, enquanto as vigas de madeira envelhecidas guardam os sussurros das orações seculares. Os cientistas não conseguem explicar como o mosteiro, construído em um local tão inacessível, conseguiu resistir ao peso do tempo e das intempéries. Alguns pesquisadores sugerem que o mosteiro foi construído como um refúgio para monges que buscavam isolamento e prática espiritual. Outros acreditam que o local poderia ter servido como um centro de troca cultural entre diferentes correntes filosóficas e religiosas. No entanto, a falta de fontes históricas claras deixa muitas perguntas sem resposta. Mas essa não é a única enigmática história associada ao mosteiro suspenso. Suas paredes guardam afrescos que representam fenômenos celestes e seres mitológicos, atraindo a atenção não apenas dos historiadores, mas também dos mistificadores. O que os antigos artistas queriam transmitir com essas imagens? O mosteiro suspenso continua sendo um vivo testemunho da criatividade humana e do desejo de conhecimento. Em suas paredes parece estar gravada não apenas orações, mas também uma época inteira, cheia de mistérios e inacabamentos. Será que sob a camada de séculos existem outras perguntas semelhantes, esperando para serem descobertas? O Teatro de Marcelo, este majestoso monumento da arquitetura romana antiga, parece guardar em suas paredes de pedra histórias que aguardam para serem contadas. Construído no primeiro século a.C., ele foi nomeado em homenagem ao sobrinho do imperador Augusto, Marcelo, e serviu como local para apresentações teatrais, onde ressoavam as vozes de grandes atores e aplausos de uma plateia entusiástica. No entanto, apesar de sua grandiosidade inicial, o teatro deixou mais do que apenas memórias de espetáculos. Ele deixou também muitas perguntas. Como foi possível que blocos de pedra tão grandes fossem ajustados com precisão sem o uso de tecnologias modernas? O que estava por trás de seu projeto, além do desejo de entreter multidões? Os cientistas acreditam que o teatro poderia acomodar até 7.000 espectadores. Mas qual era a verdadeira atmosfera desse lugar, cheio de luz e som? E muitos pesquisadores afirmam que em sua construção há elementos que poderiam revelar rituais secretos dos antigos romanos. Dizem que algumas das colunas poderiam estar decoradas com símbolos desconhecidos, levantando a questão: o que exatamente os construtores queriam transmitir a seus descendentes? Mas essa não é a única pergunta que o teatro levanta. Do antigo teatro, podemos passar para outras enigmas que o cercam. Os subterrâneos, que outrora serviam para armazenar adereços e figurinos, permanecem praticamente inexplorados. Cada rachadura na pedra e cada oração pronunciada aqui gera novas perguntas, às quais é difícil encontrar respostas. O mosteiro de Tixi, localizado a uma altitude de 3.000 metros acima do nível do mar, parece guardar os antigos mistérios do Tibete. Seus estupas brancos e bandeiras de oração coloridas estão adornados com símbolos que podem contar a história de séculos do budismo. Cada canto desse lugar sagrado está impregnado de uma atmosfera de tranquilidade e mistério, e suas paredes guardam mensagens cifradas do passado distante. Dentro do mosteiro, há frescos e estátuas únicas que, segundo os pesquisadores, podem ter relação com antigos profecias. Os altos tetos e corredores estreitos criam a sensação de que o tempo parou,
e que os antigos monges ainda conversam com os deuses. Mas o que realmente está escondido por trás dessas paredes? Qual era o verdadeiro propósito da construção desse grandioso edifício na extremidade do mundo? Alguns cientistas acreditam que Tixi não servia apenas como um local de oração, mas também como guardião de conhecimentos que foram perdidos com o desaparecimento de outras civilizações. Outros sugerem que o mosteiro poderia ter sido um centro de estudo de astronomia e medicina, pois sua biblioteca contém manuscritos únicos, sem igual. Mas como esses conhecimentos avançados puderam desaparecer sem deixar vestígios? Mas isso não é toda a enigma. Os rituais misteriosos realizados aqui continuam a ser um mistério até mesmo para os pesquisadores modernos. Qual era o significado desses rituais enigmáticos e estavam eles relacionados à busca pela iluminação? Sua história, repleta de mistérios, continua a intrigar as mentes, deixando-nos com perguntas sobre quantas outras verdades ainda estão escondidas atrás dessas antigas paredes. Em uma altitude de aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, o mosteiro de Ostrog, esculpido na rocha, guarda muitos mistérios. Construído no século XVII, ele atrai peregrinos e turistas por sua localização incomum e atmosfera repleta de mistério. As paredes, esculpidas na rocha, dão a impressão de que este lugar foi criado não apenas por humanos, mas por forças sobrenaturais e enigmáticas. Circundam o mosteiro histórias estranhas. Alguns afirmam que suas paredes escondem manuscritos antigos com um poder incrível. Como os construtores da época puderam criar uma construção tão grandiosa usando apenas ferramentas primitivas? Cada passo pelos estreitos corredores do mosteiro enche o ar com sussurros antigos, como se as paredes guardassem memórias de eras passadas. Os moradores locais contam maravilhas que ocorreram neste lugar sagrado. Alguns acreditam que o Santo Basílio Ostrogski, fundador do mosteiro, continua a protegê-lo mesmo após sua morte. Mas nem todas as enigmas são divinas. Como o mosteiro conseguiu sobreviver a tantas guerras e catástrofes naturais, permanecendo praticamente intacto? Entre as características arquitetônicas, destacam-se as capelas, cada uma contendo frescos únicos que retratam cenas bíblicas. Essas obras de arte, preservadas ao longo dos séculos, continuam a ser um mistério para os historiadores. Quem eram os artistas e quais mensagens secretas eles poderiam ter inserido em suas obras? No entanto, este não é o único mistério relacionado ao Ostrog. Ao deixar os frescos antigos, é importante mencionar os enigmáticos subterrâneos, que, segundo os boatos, levam a profundezas desconhecidas. Talvez sob as camadas de séculos estejam as respostas para as perguntas que a humanidade faz há muitos anos. Rocamadour, um lugar misterioso, que como uma lenda vivente, está localizado nas encostas de pitorescos penhascos. Esta cidade medieval, que parece flutuar entre o céu e a terra, atrai numerosos peregrinos e turistas com seu encanto mítico. A arquitetura única, onde casas e templos parecem brotar da pedra, cria uma atmosfera repleta de mistérios e lendas antigas. De acordo com registros históricos, Rocamadour se tornou um importante centro de peregrinação a partir do século XI. Suas relíquias sagradas, como a estátua da Virgem Negra, atraíam fiéis, fascinados por enigmas de fé e milagres. Mas o que há por trás dessa fé? Qual é o sentido das histórias de milagres que acompanhavam os peregrinos em seu caminho? Arqueólogos e historiadores ainda tentam entender como foi possível construir essa cidade em tal altitude. Os grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros,
causam espanto. Como os antigos construtores alcançaram tal habilidade? No entanto, apesar de todos os estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Mas esta não é a única enigmática história que envolve Rocamadour. As lendas locais falam de subterrâneos secretos que poderiam levar a templos esquecidos e tesouros. O que mais está escondido nesse lugar misterioso? Talvez sob suas pedras estejam enterradas verdades que aguardam para serem reveladas. As pesquisas mostram que Rocamadour não era apenas um centro religioso, mas também um importante nó comercial. Por que esse lugar foi escolhido para a construção e o que exatamente ocorria ali? Essas enigmas talvez permaneçam para sempre sem solução, guardando os segredos de épocas passadas. Em uma altitude superior a 2.000 metros, longe da agitação da modernidade, ergue-se o mosteiro Debre Damo, um dos lugares mais misteriosos da Etiópia. Este antigo mosteiro, fundado no sexto século da era cristã, é cercado por rochas impenetráveis e é conhecido por sua localização única. As lendas dizem que apenas se pode chegar a ele por uma escada de corda, aumentando ainda mais seu mistério. Como os antigos monges puderam escolher um lugar tão inacessível para sua reclusão? Os pesquisadores sugerem que isso foi feito para se protegerem dos inimigos e buscar a isolamento espiritual. No entanto, apesar de sua distância, o mosteiro não está desligado do mundo. Aqui são guardados manuscritos raros e relíquias que atraem a atenção de estudiosos e peregrinos de todo o mundo. Alguns estudiosos afirmam que Debre Damo poderia ter sido o centro do cristianismo primitivo na região, mas sua verdadeira função permanece desconhecida. A aura mística desse lugar gera muitas perguntas. Quais segredos estão escondidos em suas paredes? Quais conhecimentos foram perdidos com seus primeiros habitantes? Apesar de ter sido parcialmente destruído pelo tempo e desastres naturais, o mosteiro continua a atrair pesquisadores por seus antigos manuscritos e frescos enigmáticos. Essas obras de arte, cheias de simbolismo, contam histórias que poderiam mudar o curso da história, mas infelizmente permanecem apenas como mensagens cifradas do passado. O mosteiro de Tixi continua a atrair a atenção de cientistas e aventureiros, deixando muitas perguntas sem resposta. Quais são os verdadeiros segredos que aguardam para serem descobertos nesse lugar sagrado? O mosteiro de Lamayuru, escondido entre as majestosas montanhas do Ladakh, é um dos lugares mais misteriosos da Terra. Este antigo mosteiro budista, fundado no século IX, foi construído em penhascos íngremes, como se guardasse os segredos das eras passadas. Suas paredes estão impregnadas de um espírito místico, e no ar paira a sensação de rituais esquecidos e doutrinas antigas. As paredes do mosteiro abrigam frescos e imagens únicas, que, segundo se acredita, contêm mensagens cifradas sobre o caminho espiritual. Alguns pesquisadores afirmam que essas pinturas podem refletir antigas pregações, mas qual é o verdadeiro significado delas? Em Lamayuru, são guardados muitos textos sagrados que talvez revelem os segredos dos antigos sábios. Apesar de sua importância histórica, o mosteiro está envolto em muitos mitos. As lendas dizem que por aqui se encontram espíritos que guardam os segredos do ensino budista. Alguns moradores locais acreditam que Lamayuru foi fundado no local onde outrora existia um templo antigo que pode ter sido destruído por desastres naturais. Mas essa não é a única pergunta que esse lugar levanta. A localização única do mosteiro suscita dúvidas sobre como os antigos construtores conseguiram criar um complexo tão grandioso em uma região tão inacessível.
como eles transportaram blocos de pedra maciços para o topo das montanhas. O mosteiro de Lamayuru não é apenas um objeto de estudo para os cientistas, mas também uma fonte de inspiração para os buscadores de aventuras.